Oi, meu nome é Sara e eu sou do segundo grupo do eletromagnetismo do nono A. O eletromagnetismo. Os primeiros registros da história referentes à eletricidade atribuem a Tales de Mileto a conclusão de que um pedaço de âmbar friccionado por uma pele de animal passava a atrair corpos bem leves. Os gregos, nessa mesma época, já conheciam o magnetismo. Entretanto, foi somente no século XIX que o físico dinamarquês Hans Christian e o físico inglês Michael Faraday, entre outros, desvendaram os mistérios que ligam os fenômenos elétricos e magnéticos, dando início ao estudo mais aprofundado do eletromagnetismo. Ao apresentar uma palestra sobre suas experiências com eletricidade, em 1820, Hans percebeu que, quando ligou o circuito elétrico, a agulha magnética de uma bússola próxima começou a oscilar, cessando esse fenômeno apenas quando o circuito for desligado. Oi, meu nome é Letícia Moraes e eu sou do segundo grupo de eletromagnetismo do nono ano A. Após investigar o fato, constatou que a corrente elétrica, ao passar pelo condutor fio, criava um campo magnético que atuou sobre a agulha. Deduziu então que a corrente elétrica gerava um campo magnético e que havia uma ligação entre eletricidade e magnetismo. Em resumo, um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica comporta-se como um ímã, como polos norte e sul. É o eletroímã. O eletroímã é uma das aplicações práticas do fenômeno da corrente elétrica, produzindo campo magnético. Faz parte de muitos equipamentos, por exemplo, o telefone, o alto-falante e a campainha. Faraday e outros cientistas perceberam que a variação de um campo magnético gerava uma corrente elétrica no fio. Esses conhecimentos possibilitaram a construção dos motores e geradores elétricos e proporcionaram uma grande revolução tecnológica. Olá, eu sou a Samira, do segundo grupo de eletromagnetismo da turma do nono A, e eu vou falar sobre cargas elétricas. A carga elétrica é uma grandeza física que determina a intensidade das interações eletrostáticas. Esse esquema simplifica um átomo de hélio, modelo planetário de Bohr. Os elétrons são representados pelas esferas vermelhas que orbitam o núcleo, constituído de prótons e nêutrons, esferas azuis e verdes. Os elétrons, por estarem na periferia, são mais fáceis de serem arrancados. Já o núcleo é o mais forte conectado e é difícil de ser desmembrado. Existem modelos mais modernos de átomos desenvolvidos na teoria conhecida como mecânica quântica, modelo de nuvens eletrônicas. Mas para muitas aplicações, esse modelo mais simples é suficiente para descrever bem vários fenômenos físicos. Carga elétrica. Tipos de cargas elétricas. Só existem dois tipos, positivas e negativas. Princípio de Dufay. Dois corpos eletrizados com tipos diferentes de carga, um positivo e outro negativo, atraem-se com a mesma carga, ambos positivos ou ambos negativos, repelem-se. Ilustração de forças entre corpos eletrizados. A. Corpos de cargas opostas se atraem e B. Corpos de mesma carga se repelem. A conservação da carga elétrica. A carga total não varia para qualquer processo realizado dentro de um sistema isolado. Exemplo: um processo físico que produzem apenas elétrons, prótons e nêutrons. O número total de prótons e elétrons é sempre par. Essa afirmação expressa a lei de conservação de A. Massa, B. Energia e C. Momento, D. Carga elétrica. A resolução. Se um sistema isolado a carga elétrica não varia, logo, se uma carga mais Q surge, é imperativo que surja também uma carga Q negativo. Então a resposta é D, carga elétrica. Olá, eu me chamo Catherine e faço parte do segundo grupo de eletromagnetismo do nono ano A e irei falar sobre eletrização.
A eletrização é um processo através do qual um corpo adquire excesso de um tipo de carga elétrica positiva ou negativa. Eletrização. Corpos eletrizados são aqueles que possuem excesso ou falta de elétrons, de forma que corpo eletrizado positivamente, número de elétrons, números de prótons. Corpo eletrizado negativamente, número de elétrons maior que número de prótons. Corpo neutro, número de elétrons igual ao corpo de prótons. Exemplo: um sistema é constituído por um corpo de massa m, carregado positivamente com carga q, e por um outro corpo de massa m, carregado negativamente com carga q. Em relação a esse sistema, pode-se dizer que sua carga total é q e a sua massa total é 2m. B. Sua carga total é nula e sua massa total é 2m. C. Sua carga total é 2q e a sua massa total é 2m. D. Sua carga total é q e a sua massa total é nula. E. Sua carga total é nula e a sua massa total é nula. A resposta é: a carga total do sistema é mais q menos q igual a zero. A massa total do sistema é m mais m igual a 2m. Resposta correta é a B. Sua carga total é nula e sua massa total é 2m. Eu sou a Isabela, do nono ano A, do segundo grupo sobre eletromagnetismo, e eu vou estar explicando sobre a lei de Coulomb. E aqui vem só um resumozinho, explicando. Cargas se repelem ou se atraem com uma força que varia com o inverso do quadrado da distância entre elas, com exceção da escala atômica nas moléculas, sólidos, líquidos, gases e em todas as coisas que envolvem a interação do homem com o meio ambiente. As forças elementais envolvidas são a gravidade e a força eletromagnética, forças de atrito, ligações químicas, viscosidade e as muitas das forças que fazem girar as engrenagens das indústrias são manifestações de forças entre cargas. Aqui estudaremos a força entre cargas paradas, conhecida como força eletrostática, que é descrita pela lei de Coulomb. As forças gravitacionais são denominantes em escala cósmica. As forças elétricas são denominantes em escalas acima da atômica. Agora vem de fato, dando a explicação sobre a lei de Coulomb. E mostra a ilustração das forças entre duas cargas. Para cargas em repouso de sinais distintos, separadas por uma distância d, temos uma força de atração eletrostática, que é descrita pela lei de Coulomb. Interação entre cargas pontuais. A força de interação elétrica entre duas cargas pontuais carregadas e móveis tem as seguintes propriedades. 1. É diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. 2. É inversamente proporcional ao quadrado das distâncias entre as cargas elétricas. 3. Depende do meio onde as cargas estão imersas. Permissividade elétrica do meio. Quanto maior a permissividade, menor a força entre as cargas. 4. Está orientada ao longo da reta que liga as duas cargas. 5. As forças entre as cargas constituem um par de ação e reação. Isto é, satisfazem a terceira lei de Newton-Galileu, lei da ação e reação. E eu vou também explicar um exemplo. Exemplo 1. Matematicamente, escrevemos assim, onde K sobre 1 sobre 4π é a constante eletrostática do meio e E é a permissividade elétrica do meio. Quando o meio é vácuo, temos a seguinte expressão, onde temos a outra expressão abaixo. E aí, temos a constante eletrostática do meio, K.
A força entre duas cargas é máxima no vácuo. Nos meios materiais, elas dependem do valor da permissividade do meio. Se as cargas elétricas estiverem mergulhadas em um meio material, o valor das forças entre elas torna-se menor proporcionalmente à redução de K.